O arrogante pai bilionário zombou: fale com meu filho surdo. Mas a garçonete o calou e disse. Mariana tinha 23 anos, estava no 4º ano de pedagogia pagando faculdade com gorjetas, e quando entrou para atender mesa de Eduardo Carvalho Brandão no Bela Vista, empresário bilionário com patrimônio de 340 milhões de reais, ela imediatamente reconheceu algo no filho dele que ativou alarmes porque cresceu com mãe surda. Gabriel tinha 7 anos, era claramente surdo, e quando Mariana começou a sinalizar em libras perguntando o que ele gostaria de comer, o rosto da criança se iluminou com alegria de finalmente alguém entender ele, mas o pai explodiu com raiva dizendo que ela estava atrapalhando o progresso do filho e que ele se recusava a aceitar que Gabriel era deficiente. Eduardo ordenou risoto com cogumelo para os dois, e quando Mariana sinalizou discretamente perguntando se Gabriel gostava de cogumelo e ele respondeu desesperadamente que não, mas que pai sempre pedia mesmo quando ele dizia que não queria, ela fez escolha que quase custou o emprego dela. Confrontou o bilionário na frente de restaurante lotado dizendo verdades sobre negar comunicação de criança surda. O que aconteceu quando Eduardo gritou: fale com meu filho surdo então? E saiu do restaurante abandonando criança chorando, como essa confrontação desencadeou transformação de 5 anos que mudou a vida inteira daquela família, e o que garçonete universitária disse que calou o pai bilionário e o forçou a confrontar vergonha sobre próprio filho, é história tão poderosa sobre advocacia, mudança e redenção que você precisa ler até o final. Mariana tinha 23 anos quando começou a trabalhar como garçonete no Bela Vista, restaurante italiano de alto padrão localizado nos Jardins em São Paulo, tipo daquele lugar onde prato principal custa R$ 180 e garrafa mais barata de vinho na carta está listada a R$ 320, onde clientela é formada por empresários, executivos, médicos bem-sucedidos, e gente que dirige carro importado e nunca olha preço no cardápio porque simplesmente não importa para eles. Era emprego que ela precisava desesperadamente porque estava no 4º ano de faculdade de pedagogia na Universidade Cruzeiro do Sul, cursando à noite depois de trabalhar dia inteiro, e mesmo com bolsa parcial ainda tinha que pagar R$ 890 por mês de mensalidade mais transporte mais material mais as 1000 pequenas despesas que surgem quando você é universitária pobre tentando se formar. Ela morava com a mãe, Dona Célia, numa casa de 2 cômodos em Itaquera que mal tinha espaço para as duas, onde tinha que acordar às 5h30 da manhã para pegar ônibus que levava 1h40 até os Jardins, chegando no restaurante às 7h15 para preparar salão antes de abrir ao meio-dia, e ficando até às 11 da noite quando o último cliente ia embora e ela ainda tinha que limpar mesas e fazer fechamento de caixa, chegando em casa à 00:30 para dormir 6 horas antes de começar tudo de novo. O salário base era R$ 1.890 por mês, que era salário mínimo paulista na época, mas com gorjetas que eram distribuídas entre toda a equipe de garçons no final de cada mês ela conseguia levar para casa em média R$ 3.200 a R$ 3.800 dependendo do movimento, e desse dinheiro pagava a mensalidade da faculdade, ajudava a mãe com metade do aluguel que era R$ 780, comprava comida, pagava transporte, e guardava quando possível algumas centenas de reais por mês em poupança que estava lentamente crescendo para, eventualmente, permitir que fizesse curso de pós-graduação. Mas Mariana não era garçonete comum, ela tinha habilidade especial que a tornava única entre toda a equipe do Bela Vista e que era a razão principal pela qual o gerente Rodrigo Santos a tinha contratado mesmo ela não tendo experiência prévia em restaurante fino. Ela era fluente em língua brasileira de sinais, a Libras, porque tinha crescido com a mãe que era surda desde nascimento. Dona Célia tinha perdido a audição completamente aos 2 anos de idade devido à meningite bacteriana que não foi tratada adequadamente porque a família dela era pobre demais para pagar tratamento médico apropriado no interior da Bahia na década de 1970, e tinha crescido em mundo de silêncio, aprendendo Libras em escola especial para surdos em Salvador, enfrentando discriminação e dificuldades imensas para conseguir emprego e vida digna, eventualmente se mudando para São Paulo aos 25 anos em busca de oportunidades melhores. Mariana tinha crescido bilíngue desde bebê, falando português com o pai que tinha morrido quando ela tinha 7 anos num acidente de moto, e usando Libras com a mãe, e para ela alternar entre as duas línguas era tão natural quanto respirar, não era esforço consciente mas sim parte fundamental de quem ela era. Quando Rodrigo tinha anunciado vaga para garçonete e mencionado que seria grande diferencial se candidata soubesse Libras porque temos clientes surdos ocasionalmente e seria excelente poder atendê-los adequadamente, Mariana tinha se candidatado imediatamente mesmo nunca tendo trabalhado em restaurante. E na entrevista quando Rodrigo testou o conhecimento dela fazendo perguntas em Libras que ele sabia básico, ela respondeu com fluência tão natural que ele a contratou na hora. Você é exatamente o que este restaurante precisa. Ele tinha dito com entusiasmo genuíno.
Inclusão não é apenas palavra bonita, é prática, e ter alguém na equipe que pode se comunicar fluentemente com clientes surdos nos coloca à frente de qualquer outro restaurante de alto padrão em São Paulo. Nos primeiros 8 meses trabalhando no Bela Vista, Mariana tinha atendido talvez 12 clientes surdos, e cada vez era experiência emocionante porque ela via gratidão e alívio nos rostos deles quando percebiam que ela podia se comunicar em libras, que não teriam que passar por frustrações usuais de tentar se fazer entender através de apontar no cardápio ou escrever em papel, que eram tratados com dignidade e facilidade de comunicação que pessoas ouvintes tomavam completamente como garantido. Ela sempre voltava para casa depois dessas interações sentindo que o trabalho dela tinha significado maior que apenas servir comida cara para gente rica, que estava fazendo diferença real mesmo que pequena, e isso ajudava nos dias difíceis quando pés doíam de ficar de pé 8 horas seguidas e cliente tratava ela como serviçal invisível em vez de pessoa. Porque verdade desconfortável sobre trabalhar em restaurante de luxo é que você encontra 2 tipos de pessoas ricas, aquelas que têm dinheiro mas mantiveram humildade e tratam garçons com respeito e educação, e aquelas que têm dinheiro e acreditam que isso os torna superiores a qualquer pessoa que os serve, tratando a equipe como objetos inconvenientes em vez de seres humanos. Mariana tinha desenvolvido o radar interno para identificar qual tipo de cliente estava lidando nos primeiros 30 segundos de interação, podia ver nos olhos de alguém se eles iam ser agradáveis ou se iam ser problema, e naquela terça-feira de novembro quando Eduardo Carvalho Brandão entrou no Bela Vista com filho de 7 anos, o radar dela disparou o alerta vermelho imediatamente. Eduardo Carvalho Brandão tinha 42 anos, era CEO de holding que controlava 3 empresas de importação e exportação, patrimônio líquido estimado em 340 milhões de reais segundo matéria que tinha saído na revista Forbes Brasil 6 meses antes, e tinha aquela energia particular de homem extremamente rico que estava acostumado a ter qualquer desejo atendido instantaneamente sem questionar. Ele entrou no restaurante usando o terno que Mariana tinha certeza custava mais que carro popular, relógio no pulso que brilhava de forma que só relógio caríssimo brilha, e expressão no rosto de leve irritação permanente como se o mundo inteiro fosse levemente decepcionante comparado com padrões dele, acompanhado por filho que parecia ter uns 7 ou 8 anos, menino pequeno e magro vestindo roupas igualmente caras mas com expressão muito diferente do pai, tipo quietude e observação cuidadosa de criança que aprendeu a ser invisível. Boa tarde, senhores. Mariana disse com sorriso profissional praticado enquanto se aproximava da mesa onde Host tinha sentado eles, mesa na área mais nobre do restaurante perto da janela com vista para jardim interno. Meu nome é Mariana e vou cuidar de vocês hoje. Posso começar oferecendo algo para beber enquanto decidem o que vão pedir? Eduardo nem olhou para ela, manteve olhos fixos no celular que estava checando e-mails, e apenas acenou com mão de forma desdenhosa que claramente significava ainda não, me deixe em paz, sem nem se dar ao trabalho de usar palavras. O filho, no entanto, olhou diretamente para Mariana com aqueles olhos grandes e sérios, e ela notou algo imediatamente, a forma como ele olhava, a intensidade com que prestava atenção ao movimento dos lábios dela, a maneira como posicionava o corpo ligeiramente inclinado para frente como se esforçando para captar informação. Tudo isso ativou reconhecimento instantâneo porque ela tinha visto esses mesmos comportamentos na mãe milhares de vezes durante a vida inteira. Esse menino era surdo ou tinha deficiência auditiva severa. Mariana fez movimento sutil, levantando mãos na altura do peito em gesto pequeno e discreto, e sinalizou em libras, oi. Você é surdo. O menino ficou completamente imóvel por segundo, olhos arregalando em surpresa absoluta, e então acenou com cabeça rapidamente, quase freneticamente, e começou a sinalizar de volta com empolgação óbvia. Sim. Você sabe libras. De verdade? Sou fluente. Mariana sinalizou de volta com um sorriso genuíno agora não performático mas real. Minha mãe é surda. Libras é minha primeira língua junto com português. O rosto do menino se transformou completamente, passando de expressão guardada e cautelosa para alegria pura, tipo de alegria que criança sente quando encontra alguém que realmente a enxerga e entende, e ele começou a sinalizar rapidamente, nunca conheci garçonete que sabe libras. Sempre tenho que deixar meu pai pedir tudo porque ninguém me entende e é muito chato. Foi nesse momento que Eduardo finalmente olhou para cima do celular, notando que filho estava sinalizando animadamente para a garçonete, e a expressão dele se transformou em algo entre irritação e aquele tipo de constrangimento envergonhado que algumas pessoas sentem quando tem filho com deficiência que está chamando atenção em público. Gabriel, para com isso, Eduardo disse em voz alta, não gritando mas com tom firme de comando, e Mariana percebeu algo crucial. Ele estava falando em português, não sinalizando, apesar de filho dele ser claramente surdo.
Gabriel obviamente não ouviu o pai porque não podia ouvir, continuou sinalizando para Mariana: meu nome é Gabriel, tenho 7 anos, e amo macarrão. Tem macarrão bom aqui? Eduardo ficou visivelmente mais irritado quando o filho ignorou o comando dele, e bateu mão na mesa não forte o suficiente para fazer barulho alto, mas forte o suficiente para a vibração chamar a atenção de Gabriel, que se virou para pai com expressão que mudou instantaneamente de alegria para cautela defensiva, linguagem corporal encolhendo. Gabriel, eu disse para parar de fazer esses gestos, Eduardo repetiu, ainda não sinalizando, ainda esperando de alguma forma que filho surdo fosse entender português falado através de... O quê? Osmose? Gabriel olhou para pai com confusão porque claramente não tinha entendido o que ele disse, e olhou de volta para Mariana com expressão interrogativa tipo: você pode me ajudar a entender o que meu pai quer? Mariana estava numa posição extremamente delicada porque regra número 1 de trabalhar em serviço ao cliente é não se meter em dinâmica familiar de clientes, mas vendo criança surda sendo repreendida por usar própria língua, algo dentro dela que era mais forte que medo de perder emprego fez ela falar. Senhor, ela disse para Eduardo com tom respeitoso mas firme, seu filho estava apenas me dizendo o nome dele e perguntando sobre o cardápio. Eu sei Libras e posso comunicar com ele diretamente se isso facilitar a experiência de vocês. Eduardo finalmente olhou para ela de verdade pela primeira vez, realmente a vendo em vez de apenas registrar presença dela como serviçal genérica, e a expressão dele era de desagrado claro. Não precisa, ele disse com um tom cortante. Gabriel não precisa de tratamento especial. Ele vai comer o que eu pedir para ele, sempre funciona assim. Havia tantas coisas erradas com essa declaração que Mariana sentiu raiva começando a ferver no estômago, mas manteve rosto profissionalmente neutro. Claro, senhor. E o que gostaria de pedir para vocês? Traga a água com gás, sem gelo, e o vinho tinto da casa, uma garrafa. Eduardo ordenou, não pediu mas ordenou, voltando a atenção para celular como se assunto estivesse encerrado. E para comer traga 2 porções do risoto de funghi porcini. Mariana anotou o pedido, mas antes de se afastar fez contato visual com Gabriel e sinalizou discretamente, mantendo mãos baixas para Eduardo não ver facilmente: você gosta de risoto de cogumelo? Gabriel balançou cabeça negativamente com vigor, e sinalizou de volta: não gosto de cogumelo, fico enjoado. Mas papai sempre pede mesmo quando eu falo que não quero. O que você gostaria de comer? Mariana sinalizou. Tem espaguete com almôndegas. Gabriel sinalizou com esperança nos olhos. Tem sim, é muito gostoso, Mariana confirmou, e então tomou decisão que sabia que ia potencialmente causar problema mas não conseguia não fazer. Ela se virou para Eduardo. Senhor, percebo que Gabriel está sinalizando que não gosta muito de cogumelo e preferiria espaguete com almôndegas. Talvez possamos fazer um risoto para o senhor e espaguete para ele? O que aconteceu a seguir foi tipo explosão em câmera lenta. Você podia ver raiva construindo no rosto de Eduardo segundo por segundo até ele explodir de forma que fez várias outras mesas olharem na direção deles. Com licença? Ele disse com voz elevada, não gritando ainda mas claramente caminho nessa direção. Você está questionando o meu pedido? Está sugerindo que eu não sei o que meu próprio filho quer comer? Mariana sentiu o rosto esquentar mas manteve voz calma. Não, senhor, apenas. Apenas nada, Eduardo cortou, ficando de pé agora, e ele era alto tipo 1,85 m, e posicionar-se de pé enquanto ela estava ainda na altura normal era claramente poder play tentando intimidar. Eu sou o pai dele há 7 anos. Você é garçonete que conheceu ele há 30 segundos. Você acha realmente que sabe melhor que eu o que ele quer? Senhor, eu apenas perguntei a ele diretamente em libras o que ele gostaria, e ele me disse. Mariana tentou explicar, consciência crescente de que situação estava rapidamente saindo de controle e que emprego dela poderia estar em risco. Ele é criança, Eduardo praticamente gritou agora, definitivamente gritou, sala inteira do restaurante. Tinha parado para assistir cena. Crianças não sabem o que querem. Se deixasse meu filho escolher, ele comeria hambúrguer e batata frita todo dia. Eu, como adulto e como pai, tomo decisões alimentares para ele porque sou responsável por garantir que ele tenha nutrição adequada. Gabriel estava encolhido na cadeira agora, expressão de vergonha e medo absolutos no rosto pequeno, e aquilo partiu o coração de Mariana porque ela reconhecia aquela expressão. Era a expressão que mãe dela tinha quando pessoas tratavam surdez dela como defeito vergonhoso em vez de apenas diferença de comunicação. Entendo, senhor, Mariana disse com voz ainda profissional, mas você podia ouvir tensão nela agora.
Vou trazer 2 risotos então. E outra coisa, Eduardo disse, apontando o dedo na cara dela de forma que era definitivamente rude e provavelmente tecnicamente agressão se quisesse processar. Para de fazer esses gestos ridículos para meu filho. Ele não precisa de libras, ele tem aparelho auditivo e ele apontou para orelhas de Gabriel onde realmente tinha aparelho auditivo discretos, e está em terapia de fala para aprender a falar normalmente como pessoa normal. Toda vez que alguém usa libras com ele está atrapalhando o progresso dele em se integrar ao mundo real. Isso era demais, isso cruzou linha de tolerância que Mariana tinha estado mantendo com esforço heróico, porque isso não era mais sobre preferência de comida ou dinâmica familiar estranha, isso era sobre negar identidade e necessidades de comunicação de criança surda, e isso era algo que ela simplesmente não podia deixar passar sem dizer nada. Senhor, ela disse, e voz dela tinha mudado agora, não era mais voz de garçonete deferente mas voz de pessoa com conhecimento e experiência real falando verdade para poder. Com todo respeito, Libras não é gestos ridículos, é língua completa e complexa reconhecida oficialmente no Brasil desde 2002 pela Lei 10.436, e é direito fundamental de pessoas surdas ter acesso à comunicação em língua delas. Eduardo ficou roxo, literalmente roxo de raiva. Você está me dando palestra sobre meu próprio filho? Você. Eu estou compartilhando informação factual, Mariana continuou, coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos mas determinada a terminar o que tinha começado, porque trabalho em educação inclusiva e estudo pedagogia especificamente para trabalhar com crianças com deficiência, e parte da minha formação é entender necessidades de comunicação de crianças surdas. Ah, você estuda pedagogia, Eduardo disse com sarcasmo venenoso, fazendo aspas no ar com dedos de forma exageradamente zombatória. Você nem terminou faculdade ainda, aposto, e está aqui me dizendo como criar meu filho? Você sabe quanto eu pago por mês para os melhores especialistas de São Paulo tratarem meu filho? R$ 14.000 por mês em fonoaudióloga particular, otorrino-laringologista, psicóloga especializada, todos concordam que imersão em Libras vai atrasar desenvolvimento de fala dele. Mariana respirou fundo, forçando voz a permanecer calma mesmo que mãos estivessem tremendo. Senhor, pesquisa científica dos últimos 20 anos mostra exatamente o oposto. Crianças surdas que têm acesso a Libras desde cedo na verdade desenvolvem habilidades linguísticas mais fortes em todas as áreas, incluindo português, porque o cérebro delas tem acesso à linguagem completa e natural durante período crítico de desenvolvimento. Negar acesso a Libras não acelera aprendizado de português falado, apenas priva a criança de comunicação adequada durante anos formativos. Chega! Eduardo gritou, e era grito de verdade agora, voz ecoando pelo restaurante inteiro, e Mariana viu o gerente Rodrigo começando a caminhar rapidamente na direção deles com expressão de alarme. Eu não vou ficar aqui sendo desrespeitado por garçonete que acha que sabe mais que médicos só porque mãe dela é deficiente. Você quer saber por que eu não uso essa linguagem de sinais ridícula com meu filho? Ele estava completamente fora de controle agora, inibições de comportamento civilizado tendo evaporado sob pressão de ter a autoridade dele questionada por alguém que ele via como inferior em todos os sentidos sociais e econômicos. Por que eu me recuso a aceitar que meu filho é deficiente? Ele não é deficiente, ele é apenas criança normal que tem pequeno problema auditivo que está sendo corrigido. E se eu começar a usar linguagem de sinais, se eu começar a tratá-lo como surdo, então estou admitindo derrota, estou dizendo que ele nunca vai ser normal. Então não, eu não vou aprender Libras, e não, eu não vou permitir que ele use essa linguagem quando pode estar praticando fala real. Gabriel estava chorando silenciosamente agora, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto assistia pai gritar com o garçonete gentil que tinha sido a única pessoa no restaurante a realmente tentar se comunicar com ele, e visão daquela criança em sofrimento porque pai tinha vergonha dele foi o que finalmente quebrou o último resíduo de contenção profissional de Mariana. O senhor quer saber qual é o problema real aqui, ela disse, e voz dela estava elevada agora também, não gritando mas projetando de forma que cada pessoa no restaurante podia ouvir claramente. O problema não é que Gabriel é surdo. O problema é que o senhor tem tanta vergonha da surdez dele que prefere negar a realidade e forçar seu filho a existir em modo de comunicação que é extremamente difícil para ele em vez de aprender língua que permitiria vocês dois se comunicarem facilmente e com amor. Como você ou USA? Eduardo começou, mas Mariana não tinha terminado. Gabriel não precisa ser consertado, senhor. Ele não está quebrado. Ele é criança surda, e isso não é tragédia, não é defeito, não é algo para ter vergonha. É apenas diferença,
e se o senhor parasse de ver surdez como problema e começasse a ver como característica neutra dele que requer adaptação de comunicação, sua relação com seu filho seria transformada completamente. Rodrigo tinha chegado à mesa agora e estava tentando intervir. Mariana, talvez devamos. Mas Eduardo cortou. Não, deixe ela terminar. Quero ouvir que outra pérola de sabedoria garçonete universitária tem para compartilhar sobre como eu deveria criar meu filho. O sarcasmo era espesso o suficiente para cortar com faca, mas Mariana tinha ido longe demais para parar agora. Tinha cruzado o Rubicon e única direção era para frente. O senhor sabe o que seu filho estava sinalizando para mim quando o senhor não estava prestando atenção? Ela perguntou, voz quebrando levemente agora com emoção. Ele estava me dizendo que sempre tem que comer o que o senhor pede porque ninguém nunca pergunta a ele o que ele quer. Ele estava me dizendo que fica enjoado com cogumelo, mas o senhor pede risoto de funghi de qualquer jeito. Ele estava radiante de alegria quando descobriu que alguém finalmente podia entendê-lo diretamente sem ter que passar por intérprete ou escrever tudo. Ela olhou diretamente para Gabriel, que estava observando o movimento dos lábios dela com atenção total, e sinalizou enquanto falava para que ele pudesse entender. E sabe o que ele me perguntou antes de o senhor começar a gritar? Ele perguntou se eu podia ensinar o papai dele a sinalizar porque ele tem tantas coisas que quer dizer mas nunca consegue explicar direito e o papai fica frustrado e então ele fica triste. Gabriel acenou freneticamente confirmando que sim, era exatamente isso, e começou a sinalizar para Mariana. É verdade. Eu quero que papai entenda eu. Eu tenho tantas coisas para falar mas ele nunca entende. Mariana traduziu em voz alta o que Gabriel estava sinalizando. Ele está dizendo que tem tantas coisas que quer falar com o senhor mas o senhor nunca entende porque o senhor se recusa a aprender língua que funcionaria perfeitamente para vocês dois. Foi nesse momento que algo mudou no rosto de Eduardo. A raiva não desapareceu completamente mas rachadura apareceu nela, tipo primeira fissura em barragem antes de quebrar, e por um segundo você podia ver através da arrogância para algo mais vulnerável embaixo, algo que parecia tipo dor ou vergonha ou medo. Mas então barragem se fechou de novo e ele disse com voz gelada, fale com meu filho surdo então, já que vocês dois se entendem tão bem. Vê se você consegue criar ele melhor que eu. E ele pegou o terno que tinha tirado e colocado na cadeira ao lado, pegou chaves do carro da mesa, e começou a caminhar para a saída do restaurante, deixando Gabriel sentado ali sozinho com expressão de pânico crescente no rosto pequeno. Gabriel percebeu que pai estava indo embora e começou a sinalizar freneticamente. Papai! Papai não vai embora. Eu sinto muito. Eu vou comer o risoto. Eu prometo. Por favor não me deixa. Mas Eduardo não olhou para trás, continuou caminhando, e Gabriel começou a chorar de verdade agora, não silenciosamente mais mas com soluços que sacudiam o corpo inteiro, e Mariana sentiu como se tivesse levado soco no estômago porque sim, Eduardo era péssimo pai em muitos aspectos mas ela tinha acabado de causar situação onde criança de 7 anos achava que estava sendo abandonada. Ela se ajoelhou ao lado de Gabriel, pegando mãozinhas pequenas nas dela, e sinalizou, seu papai não está te abandonando, querido. Ele está apenas com raiva de mim, não de você. Ele vai voltar, prometo. Gabriel balançou cabeça desesperadamente, sinalizando entre soluços, não, ele sempre faz isso. Quando fica com muita raiva ele vai embora e me deixa sozinho para pensar no que eu fiz de errado. Ele vai voltar mas só daqui a muito tempo e vai estar muito bravo comigo. Essa revelação foi como receber segundo soco, e Mariana olhou para Rodrigo que estava parado ali com expressão de choque e pena, claramente também reconhecendo que estavam testemunhando dinâmica familiar muito mais problemática do que simples desentendimento sobre comunicação. Fica com ele, Rodrigo disse para Mariana. Eu vou atrás do pai. Ele praticamente correu para a saída, e Mariana ficou ali ajoelhada ao lado de Gabriel, segurando mãos dele e tentando confortá-lo através de sinais. Você não fez nada de errado. Nada disso é sua culpa. Seu papai te ama, ele só está confuso sobre melhor forma de ajudar você. Gabriel olhou para ela com aqueles olhos cheios de lágrimas e sinalizou algo que quebrou o coração dela em pedacinhos. Se papai me ama por que ele não quer falar comigo de verdade? Por que ele fica bravo quando eu uso minhas mãos? Eu não escolhi ser surdo. Eu não queria deixar papai triste. Mariana teve que piscar várias vezes para segurar próprias lágrimas, e sinalizou de volta, ouça, quer dizer, olhe para mim. Ser surdo não é coisa ruim. Não é coisa que deveria deixar ninguém triste. É só jeito diferente de experimentar mundo.
Minha mãe é surda e ela é a pessoa mais incrível que conheço. E eu cresci usando Libras e português, e isso me fez melhor pessoa, não pior. Sua mãe é surda? Gabriel sinalizou com interesse súbito através das lágrimas. De verdade? De verdade. Desde que ela tinha 2 anos, Mariana confirmou. E sabe o que? Ela me ensinou que comunidade surda não é sobre não poder ouvir, é sobre ter cultura própria e língua própria e jeito próprio de ver mundo que é tão válido quanto o jeito de qualquer pessoa ouvinte. Gabriel pensou sobre isso por momento, e então sinalizou: Você acha que um dia meu papai vai aprender Libras? Você acha que algum dia ele vai querer conversar comigo de verdade em vez de só ficar bravo que eu não consigo entender ele direito? Antes que Mariana pudesse responder, ela viu Rodrigo voltando com Eduardo a reboque, e a expressão no rosto de Eduardo era diferente. Ainda tinha raiva, ainda tinha orgulho ferido, mas tinha também algo mais, tipo o homem que tinha sido forçado a olhar no espelho e não tinha gostado completamente do que viu. Rodrigo tinha claramente dito algo para ele lá fora que tinha pelo menos parcialmente penetrado através da arrogância, porque quando Eduardo chegou de volta à mesa e viu o filho com o rosto manchado de lágrimas, algo nele amoleceu visivelmente. Ele se ajoelhou, realmente se ajoelhou no chão do restaurante caríssimo interno de R$ 15.000, ao lado de Gabriel, e pela primeira vez que Mariana tinha visto, ele tentou usar Libras. O sinal era desajeitado, claramente não praticado, mas ele fez letra D em alfabeto manual e então apontou para Gabriel em tentativa de soletrar nome dele. Gabriel ficou absolutamente imóvel olhando para pai, e então começou a chorar de novo, mas dessa vez não era choro de desespero, era choro de alívio e alegria, e ele jogou braços ao redor do pescoço do pai abraçando com força que criança pequena abraça quando tem medo de deixar ir. Eduardo abraçou de volta, e quando ele olhou para cima para Mariana por cima da cabeça de Gabriel, ela viu que ele estava chorando também, lágrimas discretas mas definitivamente presentes escorrendo pelo rosto de bilionário arrogante que tinha descoberto que alguma coisa que dinheiro não podia comprar era conexão real com o próprio filho. Você está certa, ele disse com voz rouca, ainda segurando Gabriel. Sobretudo, eu sou péssimo nisso. Eu tenho vergonha da surdez dele porque na minha cabeça significa que eu falhei de alguma forma, que eu produzi filho imperfeito, e eu tenho empurrado ele para terapias e aparelhos e tudo mais não porque é melhor para ele mas porque é mais fácil para mim não ter que admitir que ele é diferente. Ele respirou fundo, tipo respiração trêmula de alguém confrontando verdade dolorosa sobre si mesmo. E no processo de tentar fazer ele normal, eu perdi os últimos 7 anos de poder realmente conhecer meu filho porque a gente não consegue se comunicar. Ele tem 7 anos e eu não faço ideia do que ele pensa sobre, do que ele sonha, do que o faz feliz além de observações superficiais, porque eu me recusei a aprender língua dele. Gabriel tinha se afastado do abraço e estava observando os lábios do pai com atenção intensa, claramente tentando fazer leitura labial, mas estava perdendo maior parte porque Eduardo estava falando rápido e em inglês ocasionalmente, emocionado demais para manter linguagem simples. Mariana se virou para Gabriel e começou a traduzir em libras o que pai dele estava dizendo, e ela viu a expressão de Gabriel mudar de confusão para compreensão para algo que era quase esperança cautelosa. Não sei se posso consertar isso, Eduardo continuou, agora olhando diretamente para filho enquanto falava para que Gabriel pudesse pelo menos tentar ler lábios, mas quero tentar. Eu quero aprender Libras. Eu quero poder falar com você de verdade. Você me dá essa chance? Gabriel olhou para Mariana como se checando se tinha entendido corretamente, e ela acenou confirmando e sinalizou novamente o que pai tinha dito, e então Gabriel sinalizou para pai dele com movimentos grandes e claros, sim. Eu quero. Eu sempre quis. Eduardo obviamente não entendeu o que filho estava sinalizando, olhou para Mariana com expressão de desamparo, e ela traduziu. Ele disse que sim, que ele sempre quis isso, que ele quer muito que você aprenda Libras. Então você pode me ensinar? Eduardo perguntou para Mariana, e não havia mais arrogância na voz dele, apenas vulnerabilidade. Ou me indicar alguém? Professor particular? Curso? Eu pago o que for necessário, e eu sei que isso soa como eu tentando comprar solução de novo, mas dessa vez é diferente. Eu realmente quero aprender, não apenas contratar alguém para fazer parte difícil por mim. O que começou naquela tarde caótica no Bela Vista se transformou em algo que ninguém tinha antecipado, uma jornada de transformação que mudou não apenas a vida de Gabriel e Eduardo mas também de Mariana de formas que ela não tinha imaginado. Eduardo não apenas aprendeu Libras, ele mergulhou nela com intensidade que geralmente reservava para fusões e aquisições empresariais,
contratando professor particular que vinha todos os dias das 7 às 9 da manhã antes de trabalho, fazendo cursos intensivos aos sábados, praticando obsessivamente com vídeos no YouTube e aplicativos, e mais importante, praticando com Gabriel todas as noites. Mariana se ofereceu para ajudar como tutora voluntária uma vez por semana, e aquelas sessões semanais no apartamento de Eduardo, cobertura ridiculamente luxuosa em Itaim Bibi com vista de 360 graus de São Paulo, se tornaram coisa favorita da semana dela porque ela podia ver progresso em tempo real. Na primeira sessão, Eduardo conseguia soletrar nome de Gabriel e alguns sinais básicos como oi, obrigado, desculpa, e conversação era dolorosamente lenta com Mariana tendo que traduzir quase tudo. Na quarta sessão, Eduardo conseguia ter conversações simples diretamente com Gabriel sobre o dia dele na escola, o que comeu no almoço, se tinha lição de casa, tipo conversa básica mas que nunca tinham conseguido ter antes. Na oitava sessão, Eduardo sinalizou frase completa complexa. Gabriel, eu sinto muito por todos os anos que desperdicei tentando fazer você ser algo diferente do que você é. Você é perfeito exatamente como você é, e eu te amo não apesar de você ser surdo mas incluindo o fato de você ser surdo porque isso é parte de quem você é. Gabriel tinha chorado quando entendeu completamente o que pai estava sinalizando, e tinha sinalizando de volta, eu te amo também, papai. E eu perdoo você. Você está tentando agora e isso é o que importa. Mariana teve que sair da sala por minuto porque estava chorando também e não queria interromper o momento deles, e quando voltou tinha visto Eduardo e Gabriel sentados no chão da sala cara sinalizando um para o outro sobre desenho animado que Gabriel gostava, conversação fluindo de forma que nunca tinha fluído antes, e ela pensou isso é pelo que eu estou estudando pedagogia, para momentos assim onde educação e comunicação transformam vidas fundamentalmente. Mas transformação não foi apenas um caminho, não foi apenas Eduardo mudando, foi Gabriel também florescendo de formas que eram visíveis para qualquer um que prestasse atenção. Na escola, onde ele tinha sido criança quieta e retraída que raramente participava porque comunicação era sempre trabalho árduo, ele começou a se abrir quando professores começaram a usar alguns sinais básicos que Eduardo tinha insistido que aprendessem. Ele fez amigo surdo de outra classe quando Eduardo organizou Playdate, primeira vez que Gabriel tinha conhecido outra criança surda e descoberto que não estava sozinho. E a relação entre pai e filho se transformou de algo que tinha sido quase transacional, Eduardo provendo necessidades materiais mas sem conexão emocional real, para algo genuinamente amoroso, para parceria onde Gabriel se sentia visto e ouvido, ironicamente através de língua visual, e Eduardo descobriu quem filho dele realmente era em vez de quem ele tinha querido que filho fosse. 6 meses depois daquela tarde no restaurante, Eduardo fez algo surpreendente. Ele doou R$2 milhões para a organização que promovia educação bilíngue, Libras e português, para crianças surdas, especificando que dinheiro deveria ser usado para treinar professores em Libras e criar materiais educacionais acessíveis. Não é caridade, ele explicou quando doação foi anunciada em pequena cerimônia onde ele foi um dos palestrantes. É reparação. É reconhecimento de que comunidade surda tem sido marginalizada e discriminada porque pessoas ouvintes como eu têm se recusado a fazer trabalho de ponte comunicativa, colocando burden inteira de adaptação em pessoas surdas em vez de reconhecer que comunicação é via de duas mãos. Ele estava sinalizando enquanto falava agora, algo que fazia automaticamente em qualquer contexto público onde pudesse ter pessoas surdas na audiência, e Gabriel estava sentado na primeira fila com expressão de orgulho absoluto no rosto. Durante o discurso, Eduardo mencionou Mariana pelo nome. Eu quero agradecer publicamente jovem mulher chamada Mariana Silva que trabalhava como garçonete e teve coragem de confrontar minha ignorância e arrogância quando mais fácil e mais seguro para emprego dela teria sido ficar quieta. Ela arriscou o trabalho dela para defender meu filho, e no processo me forçou a confrontar preconceitos que eu nem sabia que tinha. Mariana estava na audiência, tinha sido convidada especialmente por Eduardo, e ela sentiu o rosto ficando vermelho quando centenas de pessoas se viraram para olhar na direção dela e começaram a aplaudir. Depois da cerimônia, empresário de uns 50 anos que era diretor de ONG que tinha recebido doação se aproximou de Mariana. Eduardo me contou a história completa sobre o que aconteceu no restaurante. O que você fez foi extraordinário, e tipo de defesa que crianças surdas desesperadamente precisam. Já considerou trabalhar especificamente com educação de surdos quando terminar faculdade? Considerei sim, Mariana admitiu, mas maioria das posições exige mestrado em educação especial além de graduação, e financeiramente não sei se vai ser possível para mim continuar estudando depois de formar. O empresário sorriu. Deixa eu te apresentar para algumas pessoas.
Temos bolsas e programas para exatamente pessoas como você que têm paixão e conhecimento vivido, mas precisam de suporte financeiro para a educação avançada. Um ano após confrontação no Bela Vista, vida de Mariana tinha mudado de formas que ela não poderia ter previsto. Ela tinha terminado graduação em pedagogia, se formando com distinção e com monografia sobre educação bilíngue para crianças surdas, desafios e oportunidades no contexto brasileiro, que tinha sido tão bem recebida que professora orientadora sugeriu publicar como artigo acadêmico. Ela tinha conseguido bolsa integral para mestrado em educação especial na USP, uma das universidades mais prestigiadas do Brasil, através de programa que o diretor da ONG tinha mencionado, bolsa que cobria não apenas mensalidade mas também fornecia R$ 2.400 por mês de auxílio para custo de vida. Ela ainda trabalhava no Bela Vista, mas apenas 3 dias por semana agora em vez de 6, porque precisava de tempo para mestrado, e Rodrigo tinha sido incrivelmente compreensivo, até aumentando o salário dela quando ela voltou apesar de trabalhar menos horas, porque o que você fez naquele dia foi além de deveres de garçonete e mostrou o tipo de caráter que é raro. E ela tinha se tornado tipo consultora informal para Eduardo, que ligava ocasionalmente pedindo conselhos sobre situações com Gabriel ou sobre iniciativas de acessibilidade que a empresa dele estava implementando, porque ele tinha decidido tornar todos os escritórios e eventos da holding completamente acessíveis para funcionários e clientes surdos. Mas mudança mais significativa não era nas circunstâncias externas de vida dela, mas em como ela via próprio papel e propósito. Aquele momento no restaurante, quando tinha decidido falar verdade para poder, mesmo arriscando emprego, tinha revelado algo sobre ela mesma que não tinha totalmente reconhecido antes. Ela não queria apenas ensinar crianças, ela queria defender por elas, queria mudar sistemas que as marginalizavam, queria ser voz para aquelas que eram frequentemente não ouvidas literalmente e metaforicamente. Foi numa tarde de sábado, exatamente 13 meses após o incidente, que Mariana estava visitando Eduardo e Gabriel para a sessão de prática de Libras, que tinham continuado mesmo depois de Eduardo ter ficado fluente, porque tinha se tornado tipo tradição semanal que todos gostavam, quando Gabriel fez algo que a surpreendeu. Ele estava praticando para a apresentação que ia fazer na escola sobre minha família e tinha preparado série de sinais e fotos, e quando chegou na parte sobre pessoas importantes na minha vida, ele tinha incluído foto de Mariana junto com fotos de pai, mãe, que era divorciada de Eduardo mas mantinha coparente e amigável, avós e professora favorita. Por que você me colocou aqui? Mariana perguntou sinalizando, tocada mas confusa. Eu não sou sua família. Gabriel olhou para ela com aquela seriedade que crianças de 8 anos às vezes têm quando dizem algo profundo sem perceber profundidade, e sinalizou, você me viu quando eu era invisível. Você me ouviu quando eu era silencioso. Você fez meu papai me entender. Isso faz você família mesmo sem ser sangue. Mariana teve que morder lábio para não chorar na frente dele, e apenas sinalizou de volta. Você também é importante para mim, Gabriel. Muito importante. Eduardo, que tinha observado a troca inteira, disse em voz alta enquanto sinalizava, Mariana, eu nunca agradeci você adequadamente pelo que fez. Não apenas por aquele dia, mas por todo o ano seguinte de paciência ensinando o homem teimoso de 40 e poucos anos língua completamente nova. Então queria fazer algo como agradecimento e como investimento em futuro que você está construindo. Ele pegou o envelope da mesa de centro e estendeu para ela, e quando Mariana abriu havia cheque de R$ 80.000 com nota explicando, para custos de mestrado, materiais de pesquisa, ou qualquer outra coisa que você precisar para continuar fazendo o trabalho importante de advocacia para crianças surdas. Mariana ficou olhando para o cheque em choque, porque R$ 80.000 era mais dinheiro do que ela tinha visto junto em vida inteira, era suficiente para pagar não apenas mestrado mas também ajudar mãe significativamente, ter almofada de segurança, não ter que se preocupar com dinheiro por pelo menos 2 anos. Eu não posso aceitar isso, ela disse automaticamente, mesmo que parte dela estava gritando internamente sim você pode e vai. É muito, é. É quantia que literalmente não faz diferença nenhuma na minha vida financeira, Eduardo a cortou gentilmente, mas que eu sei vai fazer diferença enorme na sua. E não é pagamento por ensinar Libras, é investimento em pessoa que está dedicando vida a fazer mundo melhor para crianças como Gabriel. Por favor, aceita. Gabriel sinalizou adicionando o próprio apelo, por favor aceita. Papai tem muito dinheiro e você precisa para ajudar mais crianças. É justo. Mariana olhou entre pai e filho, ambos olhando para ela com expectativa, e percebeu que recusar seria tipo insulto para a generosidade genuína deles e para o progresso que todos tinham feito juntos, então ela aceitou o cheque com mãos tremendo. Obrigada,
Ela disse em voz alta, e sinalizou ao mesmo tempo. Isso vai mudar minha vida e vai me permitir ajudar muitas outras famílias. Prometo usar isso bem. 5 anos após aquele confronto no Bela Vista, Mariana tinha completado o mestrado e estava no meio de doutorado em educação inclusiva, focando especificamente em políticas públicas para a educação bilíngue de crianças surdas. Ela tinha publicado 3 artigos acadêmicos que estavam sendo citados em discussões de política educacional a nível nacional, tinha dado palestras em 5 estados diferentes sobre direitos de crianças surdas, e tinha se tornado tipo figura reconhecida em círculos de advocacia para deficientes. Eduardo tinha expandido a filantropia dele significativamente, a doação inicial de R$2 milhões tinha crescido para programa contínuo que doava R$1,5 milhão por ano para a educação de surdos. Tinha contratado 3 funcionários surdos em posições executivas em empresa dele e garantido que todos os meetings importantes tinham interpretação de Libras disponível. E Gabriel, agora com 12 anos, estava florescendo em escola bilíngue para surdos onde metade dos professores eram surdos e instrução era em Libras e português escrito, onde ele tinha amigos surdos e ouvintes, onde surdez dele não era vista como deficiência mas como diferença cultural que era celebrada. A relação entre Gabriel e Eduardo era algo que pessoas que conheciam eles comentavam constantemente, tipo vínculo visivelmente forte entre pai e filho que era raro de ver, e que tinha sido forjado através de trabalho árduo de Eduardo em superar preconceitos próprios e abraçar filho como ele realmente era. Foi em evento de celebração do 5º aniversário do programa de doação, grande gala no Hotel Unique com 300 convidados incluindo educadores, políticos, ativistas e famílias de crianças surdas, que Mariana foi convidada para dar palestra principal. Ela estava nervosa, tipo nervosa de verdade porque nunca tinha falado para audiência tão grande e importante, mas quando subiu no palco e viu Gabriel na primeira fila sinalizando "você consegue", e mãe dela Dona Célia ao lado dele sinalizando "orgulhosa de você", nervosismo se transformou em determinação. "Boa noite", ela começou, falando em voz alta e sinalizando simultaneamente porque metade da audiência era surda. "Meu nome é Mariana Silva. E há 5 anos eu era garçonete trabalhando em restaurante italiano nos Jardins quando tomei decisão que mudou minha vida e, mais importante, mudou vida de menino de 7 anos e pai dele." Ela contou a história completa, não só avisando partes onde tinha sido rude ou onde tinha ultrapassado limites profissionais, sendo honesta sobre como tinha arriscado emprego e como facilmente poderia ter terminado completamente diferente com ela sendo demitida e nada mudando. "Mas motivo que tomei aquela decisão", ela continuou, "não era porque eu estava confiante que ia dar certo ou porque tinha plano mestre. Era porque vi criança surda sendo negada direito básico de comunicação em própria língua, e como filha de mãe surda eu não podia ficar quieta mesmo quando ficar quieta seria mais seguro." Ela pausou deixando palavras assentarem. E isso é o que a advocacia real significa. Não é sempre estratégico. Não é sempre seguro. Não é sempre educado. Às vezes é confrontar diretamente pessoa em posição de poder e dizer verdade mesmo quando verdade é desconfortável, especialmente quando verdade é desconfortável. Mas aqui está o que aprendi nos últimos 5 anos que é talvez mais importante que tudo mais: pessoas podem mudar. Eduardo Carvalho Brandão era, pelas próprias palavras dele, péssimo pai para filho surdo. Ele tinha vergonha da surdez de Gabriel, negava necessidades comunicativas dele, priorizava a aparência de normalidade sobre bem-estar real de criança. Mas quando confrontado com verdade de forma que não podia ignorar, ele escolheu crescer. Escolheu fazer trabalho difícil de examinar preconceitos próprios. Escolheu aprender língua completamente nova aos 42 anos não porque era fácil mas porque amava filho e queria se conectar realmente. E no processo se tornou não apenas pai melhor mas pessoa melhor. Ela olhou diretamente para Eduardo que estava sentado perto de Gabriel. "Eduardo, você me deu permissão para contar essa história incluindo partes que não são lisonjeiras para você. Obrigada por essa vulnerabilidade e por usar plataforma e recursos que você tem para fazer diferença real." Eduardo acenou, e havia lágrimas nos olhos dele mas eram lágrimas boas. Tipo lágrimas de alguém que passou por transformação fundamental e chegou do outro lado como versão melhor de si mesmo. "Então quando você vir criança surda", Mariana concluiu, "não veja déficit que precisa ser consertado. Veja pessoa completa com língua própria e cultura própria e forma própria de experimentar mundo que é tão válida quanto forma de qualquer pessoa ouvinte. E se você é pai de criança surda, aprenda Libras. Não daqui a alguns anos. Não quando for conveniente. Agora. Seu filho está esperando para conversar com você."
A audiência se levantou em stand ovation que durou 4 minutos, e após palestra havia fila de pelo menos 40 pessoas querendo falar com Mariana, pais de crianças surdas pedindo conselho, educadores querendo colaborar em projetos, ativistas querendo incluir ela em campanhas. Mas conversa mais significativa foi com mulher de uns 35 anos que esperou até final quando quase todos tinham saído, segurando mão de menina de talvez 5 anos que usava aparelho auditivo. Minha filha é surda, a mulher disse com voz trêmula. Descobrimos há 2 anos, e desde então todos os médicos, todos os terapeutas, todos têm dito para focar em terapia de fala e implante coclear e não deixar ela aprender Libras porque vai atrasar desenvolvimento de fala. Ela limpou lágrimas. Mas assistindo você falar e ouvindo história de Eduardo e Gabriel, percebi que talvez esteja fazendo tudo errado. Que talvez minha filha precisa de Libras não como o último recurso mas como o primeiro recurso. Você pode me ajudar a encontrar recursos? Professor. Escola bilingue. Mariana se ajoelhou na altura da menina, fez contato visual, e sinalizou: Oi, qual é seu nome? A menina olhou com surpresa absoluta, claramente nunca tendo visto adulto desconhecida sinalizar antes, e tentou hesitantemente fazer alguns sinais que eram claramente auto-ensinados de vídeos do YouTube ou algo assim. M-A-I-A. Maia é nome lindo, Mariana sinalizou de volta, e então se levantou olhando para a mãe. Sim, eu posso te ajudar com todos esses recursos. E mais importante, posso te conectar com comunidade de pais que passaram pelo que você está passando e que vão te apoiar. Ela escreveu número de telefone e e-mail em pedaço de papel. Liga para mim segunda-feira, vamos tomar café, e eu vou te apresentar para mundo inteiro de recursos e pessoas que vão mudar a vida de vocês duas. A mãe começou a chorar de alívio, e Maia, embora não entendesse completamente o que estava acontecendo, claramente sentiu mudança na energia e começou a sorrir. 10 anos após aquele confronto no Bela Vista, Mariana era doutora. Mariana Silva agora tinha completado o doutorado e estava trabalhando como professora associada em Departamento de Educação Especial na USP, ensinando próxima geração de educadores sobre pedagogia inclusiva e direitos de crianças surdas. Ela tinha escrito livro chamado Ouvindo com os Olhos, Advocacia e Educação para Crianças Surdas no Brasil, que tinha se tornado texto fundamental em cursos de pedagogia em 12 universidades diferentes. Eduardo tinha expandido o trabalho filantrópico para nível que era quase corporação própria, tinha estabelecido fundação com 50 milhões de reais em Endowment Moment que doava aproximadamente 3 milhões de reais por ano para a educação de surdos, pesquisa sobre acessibilidade e programas de treinamento em Libras. E Gabriel, agora com 17 anos, estava no último ano de ensino médio em escola bilingue prestigiada, tinha sido aceito em 3 universidades diferentes incluindo USP para estudar design gráfico, e estava tipo líder ativista jovem em comunidade surda, dando palestras em escola sobre experiência de crescer surdo e sobre importância de pais aprenderem Libras. Em post viral no Instagram que tinha tido 2,8 milhões de views, Gabriel tinha postado foto lado a lado, uma dele aos 7 anos, aparência infeliz e retraída, e outra dele aos 17, sorrindo confiante ao lado do pai, ambos sinalizando o amor para a câmera. A legenda dizia: à esquerda, eu aos 7 anos quando meu pai tinha vergonha que eu era surdo e se recusava a aprender minha língua. À direita, eu aos 17 com pai que fala Libras fluentemente, que me vê como pessoa completa, e que se tornou meu melhor amigo. Pessoas podem mudar. Pais podem crescer. Se você é pai de criança surda, aprenda Libras. Não é tarde demais. Vale cada minuto de esforço. E no final, essa era a verdade central da história inteira. Confrontação naquele restaurante não tinha sido sobre Mariana sendo heroína ou sobre Eduardo sendo vilão, tinha sido sobre momento de catalisador que forçou família a confrontar verdade e escolher se ia crescer ou estagnar. Eles escolheram crescer, e no processo criaram ondas de mudança que tocaram centenas de outras famílias, milhares de crianças surdas, e ajudaram a mover a agulha mesmo que pouquinho para a sociedade mais inclusiva onde ser surdo não é visto como déficit mas como diferença que enriquece tapeçaria humana. E tudo começou porque garçonete de 23 anos viu criança em necessidade e decidiu que falar verdade importava mais que manter emprego, que dignidade de criança surda valia risco profissional, e que às vezes ato mais radical de amor é dizer para a pessoa em poder você está errado e aqui está porque mesmo quando teria sido muito mais fácil e seguro ficar quieta.